possa, Senhor, causar um grande efeito nas nossas vidas, e que nós não venhamos somente ouvir, mas que quando nós sairmos daqui, nós possamos praticar essa sua palavra poderosa, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Esses versículos que nós lemos, é uma passagem que fala sobre Jesus, os seus discípulos, onde Jesus operou um milagre. Jesus, ele estava caminhando, e na beira daquele caminho tinha um cego, e ele era cego de nascença, e ali se criou uma dúvida diante dos discípulos, né? E os discípulos se perguntaram quem tinha pecado para que ele nascesse cego. Uma coisa muito simples, ou melhor, uma pergunta muito simples eu quero fazer para você: qual é o seu propósito na vida? Por que você e eu, nós estamos aqui nessa terra? Nós temos que saber qual que é o propósito de Deus sobre as nossas vidas. O que nós estamos fazendo aqui? Para que serve, ou para que serviu Deus nos colocar nessa terra? Deus, ele não faz nada sem propósito. A minha vida e a sua tem um propósito divino. E hoje aqui nesse capítulo, e nesses versículos que nós lemos de João 9, nós vamos entender um pouco melhor qual que é o nosso propósito na vida. Amém? Eu consegui achar aqui, né? Consegui achar não, né? Deus conseguiu me mostrar aqui 4 verdades, onde a gente pode comparar nesses 3 versículos. Eu gostaria que vocês repetissem assim comigo. A primeira verdade é essa, que todos nós nascemos com um propósito. Amém? Então vamos repetir, que todos nós nascemos com um propósito. Que todos nós nascemos cegos para o nosso propósito. Que Deus tem que ter um milagre de Deus, a fim de que possamos ver o nosso milagre. E aqui eu vejo a finalidade, repete assim comigo, a finalidade para a qual todos nós nascemos. Amém? A primeira é que nós nascemos com um propósito. Enquanto Jesus ele caminhava, se depararam ali com um cego na beira do caminho. Alguns homens, né, se depararam com o mesmo cego, só que com 2 visões diferentes. Os discípulos olharam para aquele cego e o que eles viram ali? Eles viram uma dificuldade. A dificuldade de entender o porquê que ele era cego. E se olhavam para a mesma pessoa, só que com 2 visões diferentes. A visão dos discípulos era de poder entender o porquê que tinha acontecido aquilo. Creio que não tem ninguém assim hoje, né? De a gente passar por alguma coisa e a gente querer saber o porquê. De a gente querer entender o porquê que isso está acontecendo nas nossas vidas. A gente não é assim não, né? E aí vem Jesus e caminha e olha para o mesmo homem. E quando Jesus olha para aquele homem, Jesus ele não viu a dificuldade daquele homem, mas Jesus viu ali uma oportunidade das obras de Deus ser realizada na vida daquele cego. Amém? Amém? Amém. Então veja como que a mesma pessoa com 2 visões diferentes. Quantos problemas nós temos enfrentados na nossa vida? E como que a gente tem olhado? A gente tem olhado com os olhos dos discípulos ou com os olhos de Jesus? A gente tem visto nos nossos problemas que é uma forma de que Deus possa manifestar as obras dele, ou a gente tem procurado saber o porquê que tudo aquilo tem acontecido? Eu tenho uma notícia muito boa para vocês hoje, que todos os problemas que você passa na sua vida, nem todos você vai saber o porquê, porque não te cabe saber o porquê. O que cabe para mim e para você é saber quem pode resolver, e só quem pode resolver os nossos problemas é Deus. A gente ouviu aqui nesse louvor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você e eu, a gente não pode resolver nada, mas ele pode resolver tudo. O que nós temos que encontrar é um lugar em Deus. E aquele cego, que ele procurava era isso. Ele procurava alguém que pudesse mudar a história dele. A Bíblia diz, e Jesus ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. E aquele cego, ele estava no caminho? Ele estava na beirada do caminho. Quantas vezes nós achamos que nós estamos no lugar certo, mas talvez a gente esteja pertinho. Mas a beirada não é o lugar certo. Quando a Bíblia diz sobre beirada, sobre dúvida, sobre muro, é algo que não é muito bom. Mas ali ele procurava, mas ele era cego. Ele não tinha a direção correta. Como que ele ia estar no meio do caminho? E ali com as forças dele, ele conseguiu chegar até a beirada do caminho.
E não é diferente da gente. Quando a gente luta com as nossas forças, a gente é cego. E a gente vai lutando. O máximo que você e eu vamos chegar com as nossas forças é na beirada do caminho. E a gente nunca vai conseguir chegar no caminho certo. E ali Jesus vem passando. E quando Jesus se depara com aquele cego, ele viu ali uma grande oportunidade. Fala assim comigo, uma grande oportunidade. E qual foi a grande oportunidade que Jesus viu? De que Deus fosse manifestado na vida daquele cego. Amém? Isso nos leva a uma questão. O que nós vemos nas nossas vidas? O que você tem visto na sua vida? Você tem visto uma oportunidade de Deus manifestar o poder dele? Sim ou não? Não esqueça do que a gente falou aqui no começo. Hoje é noite de milagres. E se você chegou aqui e talvez você olhou para o seu problema e você não viu nenhuma solução, hoje é noite de milagre. Hoje é dia de cura. E a gente vai sair daqui com a certeza de que Deus nos curou e que os nossos problemas vão ser solucionados por Ele. Amém? Todos nós nascemos cegos para o nosso propósito. E nós somos esse cego, de João 9. Claro que não cegos, fisicamente, mas espiritualmente. E se nós somos cegos espiritualmente, como que nós vamos ver o propósito de Deus nas nossas vidas? Se Deus, Ele é Espírito, nós temos que ver tudo espiritualmente. O apóstolo Paulo, ele diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, se nós somos cegos espiritual para o nosso propósito, nunca a gente vai conseguir chegar na vontade de Deus. Porque a gente é cego. A gente ali tem uma deficiência. Só que existe uma diferença. Para a gente poder enxergar esses propósitos de Deus na nossa vida, nós temos que ser curados da cegueira espiritual. Amém? E eu creio que nessa noite todos nós seremos curados da cegueira espiritual. Amém? Tem que acontecer um milagre de Deus a fim de que possamos ver o nosso propósito. Sem um milagre de Deus, a nossa tendência natural pode ser de reagir como os discípulos fizeram. Os discípulos começaram a jogar um jogo bem legal, que acredito que muitos aqui já jogaram ele também. Fala assim comigo, o jogo da culpa. Quem já jogou o jogo da culpa aqui, levanta a mão. Amém. Tem uns valentes que levantam. O jogo da culpa é o quê? A gente achar um culpado para aquilo que aconteceu. E os discípulos começaram a questionar Jesus, a perguntar e falar o quê? Mestre, quem foi que pecou? Foi o pai? Foi a mãe? Quem foi que fez alguma coisa para que ele chegasse nessa situação? Quando a gente está numa situação difícil, a gente começa a jogar o jogo da culpa, Pelo menos alguns casais. Eu, por exemplo, fazia isso. De jogar o jogo da culpa. E toda a situação que eu vivia, eu falava que era culpa da minha esposa. Porque eu nunca ia sair culpado disso. Então eu jogava o jogo da culpa. Eu acusava ela e ela me culpava. E assim a gente ia indo e a gente não chegava a lugar nenhum. O jogo da culpa, ele só tem uma finalidade. E ele só leva para um caminho. Fala assim comigo, caminho da destruição. Quando Jesus ele se deparou com aquele jogo de culpa diante dos discípulos, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Cortar o jogo da culpa. Jesus falou, nem foi o pai, nem foi a mão, nem foi a mãe, mas foi para que as obras de Deus se manifestassem na vida dele. Quando a gente vê alguém jogando o jogo da culpa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é cortar e não dar corda. A gente sempre acha que quando a gente joga o jogo da culpa, no final tudo vai dar bem. Tudo vai dar certo. Só que a gente tem que entender que tudo que a gente faça na nossa vida é uma semeadura. E a gente vai semeando agora. Uma hora isso vai crescer. Independente se a semente é boa ou ruim. Tudo que a gente semeia, um dia a gente vai colher. E a única forma da gente quebrar todas essas árvores de maldições que possam crescer com essas sementes é quando Jesus entra na nossa vida. E quando Ele nos cura dessa cegueira. Porque quando a gente é curado de alguma deficiência ou de algo que a gente faz de ruim, a gente nunca mais pratica aquilo. Amém? Quero que vocês repitam assim comigo. Quando você está cansado de jogar o jogo da culpa, Deus tem um milagre para você. Você pode pensar que seu problema é maior do que o seu propósito.
Deus não pensa assim. Para cada confusão, Deus tem um milagre. Para cada pecado, Deus tem um Salvador. Jesus. Você pode dizer: eu preciso de um milagre. Deus, Ele é especialista em milagres. Amém? A gente está um pouco, né? Porque a gente vai pegando as moedas. Amém? Deus, Ele é especialista em milagres. Eu acredito que se eu perguntar aqui se alguém já foi contemplado com o milagre de Deus, 100% vai levantar a mão que já. E se você achou na sua vida que nunca foi, hoje foi, porque você está aqui. Então Deus te acordou, te sustentou e te colocou aqui. Amém? A gente às vezes pensa que as coisas de Deus é algo muito difícil. As coisas de Deus não são difíceis. Ela tem que ser respeitada. Ela tem que ser praticada com santidade. Mas elas não são difíceis. Difícil fosse se você tivesse que morrer numa cruz. Aí eu ia falar que era difícil para você. Mas você não precisa fazer isso. Tudo que você precisa fazer é você renunciar a você mesmo. A gente vê Jesus curando várias pessoas, né? Vários enfermos. Tinha um ceguinho que ele gritava. Então ele fez o que era preciso para poder chamar a atenção de Jesus, para que ele fosse curado. A gente vê esse cego aqui que ele foi até a beirada do caminho. A gente tem aquele homem, né, aleijado, 38 anos numa cama, no tanque de Betesda, e ele estava lá pertinho do tanque. Qual mais? Vamos ver. Tem a mulher que sofria do fluxo de sangue, tinha aquele com a mãozinha aleijada, e vários outros. Se a gente for ver todos os milagres de cura que Jesus fez, vão ser vários. Mas todos eles têm uma coisa em comum. Eles buscavam a cura. Quer seja num lugar errado, quer seja de uma forma errada, mas eles buscavam uma cura. O que nós temos aqui hoje, em questão de cura, existe um povo aí fora, um povo tão sedento pela palavra de Deus, um povo doente, um povo enfermo. E sabe qual que é o nosso diagnóstico para eles? Que eles estão enfermos e que eles estão doentes. Mas esse diagnóstico não tem que ser nosso. Quem dá esse diagnóstico sobre a vida deles é o diabo. O nosso diagnóstico sobre a vida deles é o quê? Que há uma chance, que há uma cura, que há um Jesus que pode transformar a vida deles. Tem hora que a gente é tão incrédulo, que a gente crê no milagre na nossa vida, mas não crê na vida das pessoas. A gente olha para as pessoas e vê que é tão difícil conseguir falar do amor de Jesus para alguém, que é tão difícil conseguir trazer alguém para a igreja, que é tão difícil de poder estabelecer o reino de Deus, mas você esquece que um dia você foi difícil também, e teve alguém que não desistiu de você, e para a glória de Deus, hoje você está aqui. Só que quando a gente olha com a situação que não é a nossa, a gente já tem os nossos diagnósticos pré-escritos, né? Ou pré-ditos, eles já prontos. Fulano de tal, ele é desse jeito, por isso que ele não faz, por isso que ele não vem. Você imagina se Deus olhasse para você e falasse assim: eu não vou fazer para você, porque você é assim, assim e assim. Você imagina se Jesus chegasse na beirada desse caminho e só respondesse às perguntas dos discípulos e falasse assim: não, ninguém pecou, é para que a glória de Deus fosse manifesta na vida dele, e virasse as costas e fosse embora. O que Jesus teve ali foi uma atitude de coragem. Ele se deparou com um problema e ele teve coragem de ir até lá para poder solucionar. Eu e você, nós nos deparamos com problema todos os dias, vários, na nossa vida. E quem resolve os problemas da nossa vida é Deus. E a gente se depara com problemas das vidas de outras pessoas. E quem vai resolver o problema da vida delas? Quem vai? Vai ser Deus. Mas se ele está na beirada do caminho e ele não enxerga que o caminho é Jesus, a gente tem que ajudar ele a ir, pelo menos até o caminho. A gente tem que mostrar para ele que há uma oportunidade, que há uma chance, que há um propósito sobre a vida dele. O que tem de gente desiludida, porque não acredita no propósito de vida que Deus tem para você, que Deus tem para ele, e com isso, ele acaba sendo roubado. E aí ele acaba sendo destruído, e depois é morto. E aí o diabo completa o papel dele muito bem, roubando, matando e destruindo. Só que o mesmo versículo de João 10:10, Jesus diz o quê?
mas eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Temos falado muito aqui na igreja que nós somos profetas de Deus, amém? Quem crê que é um profeta de Deus? Qual é a função de um profeta? É profetizar. Todo profeta ele foi levantado porque a nação necessitava de alguma coisa. Cada profeta que foi levantado, ele foi levantado com uma finalidade de suprir a nação naquilo que precisava. Nós somos os profetas desse tempo. Deus ele não vai levantar novos profetas. Os profetas já somos nós. Deus ele vai preparar uma nova geração para que continue aquilo que a gente estamos fazendo. Amém? Você crê que você vai deixar um legado bom para as próximas gerações? Sim ou não? E aí o profeta ele faz isso. Ele é levantado de acordo com a necessidade de que a nação precisa. Jesus ele era um profeta de Deus. E o que Jesus fazia? Todas as pessoas que Jesus ele encontrava, que ele se deparava, ele supria a necessidade daquela pessoa no momento e mostrava a importância do reino de Deus. A todo momento Jesus ele via um enfermo, ele curava o enfermo e falava: a salvação chegou até você. Ele mostrava que a verdadeira importância não era a pessoa ser curada, mas a verdadeira importância era que o reino dos céus estava pronto e preparado para que ela fosse morar com ele. A nossa função tem que ser a mesma coisa. Nós não temos que ajudar a pessoa numa necessidade e mostrar para ela que nós somos bons nisso. Nós temos que suprir a necessidade dela porque nós somos um profeta e temos que mostrar para ele qual é a importância do reino. A finalidade de Jesus na terra não foi curar, não foi fazer nada disso. Foi trazer salvação. E se o evangelho em si, ele não levar a salvação, ele não está fazendo o que é certo. Quando a gente trabalha em células, é para quê? Para estender a salvação. É a primeira coisa. Se não for para isso, não serve uma célula. Existem os projetos que nós fazemos aqui na igreja. E qual é a finalidade dele? Ganhar almas para o reino de Deus. Se não for para isso, o pastor mesmo disse, não vale de nada. Talvez tenha esse novo projeto. Não calarei. E eu sei que vai ser muito abençoado para a glória de Deus. E eu sei que muita gente também deve estar pensando, é só mais um projeto. É só mais uma vez que vai estar levantado alguma forma de evangelismo. Eu quero dizer uma coisa para quem pensa assim: nós somos profetas de Deus, nós acreditamos em tudo aquilo que vem de Deus. Nós acreditamos que o nosso pastor ele tem uma vida com Deus e tudo que ele passa vem de Deus. Então nós cremos nisso e praticamos em cima disso. E a palavra de Deus ela vai se cumprir. Eu creio, e o meu coração queima muito quando eu falo desse projeto, porque eu sei que foi um dos melhores projetos que a gente vai exercer aqui dentro da igreja. Não só pelas suas estratégias, mas sim pelo fato de como a igreja está agora. A igreja ela está mais madura, ela está mais consciente. A gente vê o crescimento das pessoas e isso é muito bom. E hoje a gente sabe que o que a gente está fazendo não é por empolgação, não é para a gente poder ter um status, mas é porque a gente entendeu que a verdadeira necessidade do reino de Deus é que a salvação chegue às pessoas. Amém? Quando eu falei sobre a questão do que a gente vai deixar para as próximas gerações, o apóstolo Paulo ele dá um exemplo sobre como que é a caminhada cristã. E ele fala que a caminhada cristã é como se fosse uma corrida. E ele diz que vai correndo porque o alvo dele é Cristo e ali ele não se perde. A nossa corrida aqui é a mesma corrida, amém? Só que eu vou dar um exemplo diferente. Quem já viu aquela corrida revezamento 4x100 lá? Já viram? As pessoas correm com um bastão na mão. E elas vão correndo. O bastão não é esse microfone aqui, não. O bastão é o Evangelho de Cristo. E as pessoas vão correndo. E é formada uma equipe de 4 pessoas. E eu creio que tudo que Deus faz nessa terra há um propósito divino. Tudo que você pegar, quer seja de profissão, quer seja de esporte, você sempre pode reverter isso para as coisas de Deus. Por que é revezamento 4%? Porque se a gente trazer para o espiritual e para a igreja, é Pai, Filho, Espírito Santo e você. Onde vai formar uma equipe perfeita, na qual vai ter uma junção de 4 para poder
provocar o milagre. A gente ouviu aqui que o que é preciso para ter o milagre? Uma junção de Deus com o homem para que haja o milagre. E aí você está nessa equipe maravilhosa. E as pessoas vão correndo. E quem iniciou essa corrida? O pastor. E ele está correndo com o bastão na mão. Só que o engraçado é que quando as pessoas estão correndo, e a próxima está ali, ela fica parada, né? Esperando o outro correr e entregar o bastão para ele poder correr. É assim que faz ou não? Não, não é assim. Ele está correndo e quando ele vê que a pessoa já está chegando, está ali onde está o Johnny mais ou menos, ele já começa a correr aqui. Por quê? Porque quando ele me entregar, eu já tenho que estar em alta velocidade para poder levar. Quando o pastor ele recebe um projeto de Deus na vida dele, ele vem correndo. A gente não pode ficar parado esperando o projeto chegar para a gente poder começar a correr. Quando o projeto chegar na gente, a gente já tem que estar correndo. Porque senão, o inimigo vai conseguir levantar e vai passar da gente nessa corrida. E aí a gente vem correndo. E sabe para quem que a gente vai passar o próximo bastão? Não é para os nossos filhos. É para essas pessoas que a gente conseguiu trazer através desse projeto. Por isso que a gente tem que ser um povo curado em tudo. É fácil? Claro que não. Nunca foi. Mas Jesus nunca disse que seria também. Jesus disse que se a gente sofresse perseguições e largasse tudo em nome dele, a gente receberia ainda nessa terra. Amém? Amém. Mas o que ele disse depois? Que receberia com perseguição. A gente tem uma ilusão de que as coisas de Deus sempre vai ser perfeita para a gente e a gente nunca vai sofrer nada. Você não acha que seria uma injustiça muito grande? Jesus morreu na cruz, sofreu por você, pagou um alto preço e te entregou a salvação. E agora ele ia te entregar tudo e não ia custar nada para você? Não ia ficar muito fácil, não? Aí você imagina, quantas pessoas abandonam a Cristo? Quantas pessoas tem aí fora com lares destruídos, com vidas destruídas, cegos espiritualmente, sem saber por onde caminhar? A ilusão deles é tão grande que eles buscam em outras religiões, em outras coisas, preencher esse vazio que eles têm de Deus. E tem um filósofo que ele fala que o vazio de Deus que tem dentro do nosso, o vazio que tem dentro do coração do homem é do tamanho de Deus. Nada nessa vida vai preencher o vazio dentro dos nossos corações, só Deus. Muitos aqui já tentaram preencher com várias coisas. A gente já tentou preencher com drogas, com bebidas, com prostituição, com mentira, com adultério, com calúnia, com várias coisas. E nada disso encheu a sua vida. E o dia que você se sentiu cheio e satisfeito foi no dia que você estava na presença de Deus. E quando nós aceitamos a Jesus, Ele colocou uma chama dentro do seu coração. E agora é função do sacerdote. Você é um sacerdote. E a sua função manter essa chama acesa. Não é função de Deus. Deus não é obrigado a acender o fogo dentro de você. É você que tem que colocar lenha para que Deus possa queimar. O fogo consumidor é Deus, não é você. Então você tem que pôr a lenha para que Ele possa queimar. Amém? E eu sei que esse ceguinho aqui, ele tinha muita lenha para ele poder queimar. E ele estava ali acreditando que Jesus ia passar ali. E eu sei que por onde Jesus passa, sempre a cura, a transformação e a restauração. E você pensa agora comigo que você está no melhor lugar que você poderia. Porque Jesus, Ele não passa por aqui. Jesus, Ele fica aqui. Amém? O que Jesus quer na sua vida não é passar. Jesus não quer que você seja um caminho. Ele quer que você seja morada. Somos templos do Espírito Santo. E a vontade de Deus é que Ele possa morar todos os dias dentro de nós. Só que uma casa ela tem que ser mantida limpa. Ninguém aqui quer trabalhar o dia todo e chegar numa casa suja. E querer fazer as suas coisas numa casa suja. Não. Não existe coisa melhor do que você estar fora, quer seja trabalhando, passeando, e quando você chega em casa cansado, a sua casa está limpa, está organizada, tudo perfeitinho para o seu descanso. É assim que o Espírito Santo quer fazer nas nossas vidas. Ele quer ter prazer de poder estar em nós. Amém? E aqui diz uma coisa muito boa e muito interessante. O propósito pelo qual nascemos é para que a obra de Deus seja manifesta em nossas vidas. É por isso que você nasceu. Então Deus pode mostrar sua obra em sua vida. Ele quer que sejamos um troféu da sua graça. Você pensa que coisa maravilhosa. Todos os dias,
ou quando a gente tem a oportunidade, a gente vem, abre a Bíblia e prega sobre alguém, e prega sobre uma palavra. A palavra de Deus, existem dois significados para a palavra de Deus no grego, que significa logos e rema. Logos é a palavra escrita, registrada. A Bíblia é um logos. Tudo que foi escrito, todo registro que foi escrito por Deus, direcionado pelo Espírito Santo, e o homem escreveu, é o logos. Então todos os dias você tem um logos de Deus. E o que significa o rema? Rema é a palavra revelada do Espírito Santo para a sua vida. Deus, ele te dá o logos. Deus, ele sempre vai dar primeiro. A Bíblia diz que nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Ele sempre vai ser quem vai oferecer. E aí ele nos dá o logos. E nós temos que buscar o rema, que é o que? A revelação da palavra. O que essa palavra quer dizer para as nossas vidas? Quer dizer que nós precisamos ser curados da cegueira espiritual. Todos nós. Quando eu falo que nós precisamos ser curados da cegueira espiritual, eu não estou falando que tem ninguém melhor do que você, não. Mas eu sei que se você fechar os seus olhos por 2 minutos, você vai encontrar algo que você ainda é cego espiritualmente. Você ainda vai encontrar algo dentro de você que precisa ser curado por Cristo. E hoje é uma noite de cura. Amém? Nós vamos sair daqui curados, em nome de Jesus. E tudo aquilo que nos atrapalhava agora vai ser apenas como um degrau. Nós vamos pisar em cima e vamos subir cada vez mais alto. Amém? Eu creio que o que Deus tem para fazer nas nossas vidas durante esses tempos são coisas muito grandes. Nesses últimos meses do ano, Deus vai fazer coisas tão tremendas nas nossas vidas que ninguém pode imaginar. Meu coração nunca queimou tanto dentro da igreja igual nesses últimos dias. Depois do aniversário da igreja, eu estava doente. Não era a igreja que tinha problema, quem tinha problema era eu. E eu estava doente, e eu precisava ser curado. Existem pessoas que passam por problemas, cara, que passam por dificuldades. E sabe qual que é a maior burrice de um ser humano? É você achar que você pode resolver sozinho. Você não pode. Você nunca vai poder. E o diabo, ele põe na sua cabeça que você vai conseguir resolver sozinho. Mentira. Ele é mentiroso, cara. Você não vai poder resolver sozinho. E eu achei que com as minhas forças eu ia conseguir resolver, cara. Mas eu não consegui, cara. E não é que eu tenha pensado em desistir, em largar Jesus. Nunca pensei isso na minha vida. Mas eu pensei que eu já estava de saco cheio. E eu falei para Deus: Deus, se for para mim ficar de saco cheio, eu quero ir na sua casa, assistir o culto, prestar um culto ao Senhor e voltar para casa. E eu fiquei falando isso o tempo todo para Deus. Entende uma coisa? Deus, ele é seu amigo. Amém? Amigos conversam. Eles conversam entre si. Não existe uma conversa onde só um fala. Não existe isso. Quando você falar algo para Deus, espera Ele responder. Tem educação, espera Ele responder. Sabe o que a gente faz todos os dias com Deus? A gente bombardeia Ele com um monte de coisa, com um monte de acusação, com um monte de pergunta, com um monte de questionamento. E não dá tempo dele responder. E antes dele responder, nós tomamos as nossas atitudes. E quando a gente já está lá no fundo do poço, sabe o que a gente faz? Senhor, vem me socorrer. A gente não espera Ele responder aquilo que nós perguntamos para Ele. E quando chegou nessas minhas perguntas, e eu falei para Deus: Senhor, eu preciso de uma resposta do Senhor. E a primeira coisa que Deus falou para mim: então espera eu responder. E aí veio o aniversário da igreja. E nós dedicamos o nosso coração. E eu sabia que Deus ia fazer algo. E a primeira resposta que eu tive de Deus foi uma só. Deus falou assim: eu não chamei esse povo para ficar sentado, ouvindo o culto e voltando para casa. E eu falei: amém, Deus. Ele falou outra coisa: eu não chamei o meu povo para ser um povo doente. Eu chamei meu povo para ser um povo saudável. Um povo que possa viver com felicidade. E eu falei: amém, Deus.
E ele falou a terceira e última resposta: nunca mais abra sua boca, nem para reclamar, nem para questionar nada do que eu faço, porque eu que faço perfeito. E eu falei: desculpa, Senhor. E eu falei para Deus: Senhor, a partir de hoje, não me interessa se eu goste ou não, não me interessa qual seja a minha opinião, mas que seja feita a vontade do Senhor. Todas as coisas que tiver, eu vou entregar o meu coração, porque o Senhor se entregou por mim. Entende uma coisa? Nós nunca vamos poder pagar o que Jesus fez por nós, nunca. A Bíblia diz que mesmo que nós façamos tudo, quando chegar no grande dia, você não fez nada. Aí você imagina se você ficar parado, então você vai fazer muito menos. Eu quero ler aqui com vocês aqui no livro de Atos, no capítulo 18, no versículo 9, diz assim, ó: certa noite Paulo teve uma visão, e nela o Senhor disse: não tenha medo, continue falando e não se cale. Amém? Não tenha medo. O que quer que você esteja passando, não tenha medo. Deus, Ele é com você, aonde quer que você for. Não deixe de falar, não deixe de anunciar, nunca se cale, porque aquele que se cala não tem voz, e nós somos a voz de Deus, somos embaixadores de Cristo nessa terra. Sabe o que precisa para as pessoas conhecer Jesus? Que você abra a sua boca, que você seja uma carta viva, que as pessoas tenham prazer de olhar para você e querer estar onde você está, que as pessoas tenham prazer de ter você como exemplo na vida delas. Eu sei que eu não posso ser exemplo para ninguém, mas sabe o que eu falo todo dia para Cristo? Senhor, me ajuda a morrer, cara. Que eu possa morrer para mim mesmo, que eu possa morrer para minhas vontades, que eu possa viver as vontades do Senhor. Sabe o que Deus fala para mim? Eu nunca posso te matar, você tem que morrer sozinho. É você que tem que oferecer a sua vida, eu não posso te matar. E eu falo: Deus, me ensina como fazer. Eu sei que cada um de nós tem um gigante dentro de nós, e nós temos que lutar contra ele. E eu sei que nessa noite, pode não ser todos os gigantes, mas nessa noite um gigante vai cair por terra em nome de Jesus. Amém? Nós somos pessoas que fomos escolhidos por Deus para poder levar a palavra dele. A nossa igreja, a Igreja Apostólica Tríade, ela tem uma missão que não é muito fácil de se fazer. E eu creio que quando Deus deu isso para o pastor, talvez até mesmo o pastor não tivesse tido na hora, no momento, a dimensão do que seria isso. Nós temos algo escrito na nossa placa, que é o que a gente mais luta para poder fazer. E é um ministériozinho difícil de se fazer, cara. É difícil, mas é prazeroso. Como é difícil levar as pessoas cada vez mais perto de Deus, cara. É uma luta muito difícil. Mas sabe quando a gente vai conseguir fazer isso? Quando a gente estiver vivendo isso 100%. Quando isso queimar dentro do nosso coração, assim como queimava o coração daqueles 2 discípulos,